Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Lógica de Programação com C Sharp. E na aula de hoje nós vamos falar sobre estrutura de repetição, repita até. Na aula anterior, nós fizemos uma breve introdução a respeito das estruturas de repetição. Repita até, que equivale ao do, o enquanto faça, que equivale ao while, e também o para até, que equivale ao for, que nós vamos fazer aqui utilizando o C Sharp, lá no Visual Studio Community 2022. Essa estrutura de repetição, repita até, é um laço de repetição. Tem o seu pseudocódigo de uma forma bastante simples, né? Como a gente já vê aqui nessa telinha aqui, ó. A gente tem que repita a estrutura, a lista de comandos que vão ser executados e a expressão, até que a expressão que vai ser testada, né, retorne falso. Enquanto ela retornar verdadeiro, ele vai repetir esse bloco de comandos, essa lista de comandos que você visualiza aqui. Uma coisa que a gente já deve mencionar aqui, trazer como referência também, é que quando você utiliza a estrutura do while lá no C Sharp, né, que é essa estrutura com pseudocódigo a gente chama de repita até, o bloco de comando que você vê aí como lista de comandos, ele é executado pelo menos uma vez. Antes que ele possa testar a condição, ele executa o bloco de comandos, certo? E uma forma de fazer isso, utilizando aí o C Sharp, é esse comando que a gente tem aqui, que é o comando do while, é a estrutura do while. A estrutura de repetição repita até, ela pode ser utilizada, né, de diversas maneiras, é um laço de repetição, e esse laço ele precisa de uma variável de controle. Ele precisa dessa variável para que a gente possa determinar o final. Diferente do for, que nós vamos ver ainda nas próximas aulas, essa estrutura de repetição ela é utilizada normalmente quando a gente não conhece o limite. A gente quer executar pelo menos uma vez e não conhece o limite, a variável de limite. Por isso que a gente precisa de uma variável de controle. Essa variável pode sofrer incrementos e decrementos dependendo aí da necessidade, né, do cenário que você está propondo. E é essa variável de controle que vai ser testada para que o laço continue ou que o laço seja interrompido. Aí a gente tem um exemplo aqui, a estrutura no formato de fluxograma, de como que é a estrutura de repetição repita até, que lá no C Sharp equivale ao do, do while. Como a gente já observa aqui também, ó, do, o bloco de comandos que vai ser executado, significa que ele vai ser executado pelo menos uma vez, e o while, onde vai ter a condição. Então, enquanto aquela condição for retornar verdadeiro, ele vai executar esse bloco de comandos que a gente visualiza aí na parte de cima, certo? Aqui na estrutura do fluxograma, a gente tem lá o bloco de instruções, de instrução, a condição, e se essa condição retornar verdadeiro, sim, ok, válido, passou, ele continua repetindo esse bloco de comandos até que a condição retorne falso. Enquanto ela não retornar falso, ele executa esse bloco de comandos. Isso vai permitir que a gente utilize uma estrutura de código que eu vou repetir essa quantidade, esse código, né, sem a necessidade de recriar o código, de ficar copiando e colando o código. Uma vez que eu copio e colo o código num projeto, né, lá na linguagem de programação, em algum momento eu vou precisar fazer alguma alteração. E se essa alteração refletirá em todos os códigos, a gente vai ter uma dificuldade aí de sair caçando onde é que a gente copiou para poder fazer a alteração. Usando uma estrutura de repetição, a gente consegue eliminar isso de uma forma muito rápida, né? E de uma forma bastante limpa também o nosso código vai ser apresentado. E para esse exemplo aqui, ó, uma estrutura de repetição, onde a gente cria um algoritmo, né, um projeto, um programa, usando o C Sharp no nosso caso, que escreva números de 1 a 10. E eu vou até incrementar um pouquinho mais esse exemplo que a gente tem aqui, a gente vai fazer aqui no Visual Studio. Então eu vou abrir aqui o Visual Studio Community 2022, Visual Studio 2022 Community, já está carregando aqui. Eu vou criar um projeto chamado estrutura, vou chamar underline repita, estrutura repita, ok? E, aqui, perdão, estou procurando um novo projeto. É nesse botãozinho aqui, ó, clico no botão criar um novo projeto, cliquei no botão criar um novo projeto, vou escolher aqui um projeto do tipo console, avancei.
Aqui sim a gente vai colocar o nome do projeto. Repita até o nome do programa que nós vamos criar e cliquei no botão de próximo. Vou manter essa estrutura do .NET 6, como a gente já vem utilizando, e ele vai criar o projetinho para a gente. E o projeto já está criado aqui, já está pronto. Eu vou apagar essa lista e nós vamos fazer aquele exemplo que nós vimos anteriormente lá. É um programa que imprime de 1 a 10. Vamos fazer imprimindo de 1 a 10 e depois eu mostro de outras formas aqui para você também, belezinha? Vamos começar assim, ó. A gente começa colocando o console.readKey, tab aqui, console read key, só para ele ficar esperando a nossa intervenção aqui, certinho? Vamos criar uma variável de controle, eu vou chamar int número. Eu vou inicializar essa variável com o número 5, ok? E vou criar uma variável de controle, a gente vai usar ela já já, vou chamar de contador. Então, int contador, e eu vou inicializar esse contador com o valor 1. Agora a gente vem escrevendo então a nossa estrutura de repetição. O repita até, vou colocar aqui como comentário, repita até, que na verdade representa o nosso do, como vocês vão ver aqui agora. Eu escrevo apenas do. Se vocês observarem aqui, ó, no C Sharp, ele tem um recursinho aqui chamado de snippet. Vocês estão vendo aqui do ladinho, ó, snippet do código para o loop do while. Ele diz pra gente aqui, ó, se a gente pressionar a tecla Tab duas vezes, ele já monta a estrutura do do pra gente ali, ó. Tab duas vezes, 1, 2, ele já monta a estrutura pra gente. Isso aqui é uma coisinha de preguiçoso? Não pensa assim não. Isso aqui são recursos que vão nos ajudar a programar de uma forma muito mais rápida, uma vez que a gente já sabe o que é isso, né? Ou a gente vai aprender o que é isso, então não faz sentido eu ficar escrevendo isso tudo no detalhe. Enquanto a gente está aprendendo, até vale a pena, né? A gente escrever, colocar a chave, vai correr o risco de esquecer uma chave quando o código ficar muito grande, aí vai ficar caçando onde é que falta uma chave para o código dar certo. Mas é super normal, isso vai acontecer enquanto a gente estiver aprendendo. Mesmo depois que a gente pega já a manha, o negócio pode acontecer, né? Mas tranquilo. Escrever aqui do. Aqui dentro, a gente poderia escrever a expressão console.writeLine e mandar escrever número. Veja, eu vou escrever... Mentira, eu vou escrever contador. Para de mentir. Escrevi contador. E aqui na linha de baixo, veja o que ele já sugere pra gente, ó. Contador mais mais. Esse contador mais mais significa que ele vai fazer um incremento de 1. Quando ele passar aí pela linha 8, quando o código passar pela linha 8, ele vai executar o contador mais 1. Ele começa mostrando o valor do contador aqui, que é 1, certo? E aí, toda vez que ele passar aqui, o contador vai valer mais 1, e mais 1, e mais 1. É contador igual, contador mais 1, e ele vai fazer isso de forma bastante recorrente aí, até o infinito e além. Enquanto a gente mantiver esse true que você visualiza aqui, significa que ele vai rodar, ele vai executar aquele bloco de código que está aqui dentro, que no caso vai rodar a linha 7 e a linha 8, né? Se a gente mandar executar, olha o que vai acontecer, ó. Ele vai imprimir na tela, vai funcionar, vai imprimir na tela pro resto da vida. Ele está incrementando de um em um, ó. Já está em 180, já está em 200 mil, sem fazer muito esforço, já está praticamente beirando os 300 mil, olha lá. Certo? E ele vai entrar nesse loop infinito aqui, não vai acabar nunca, porque não tem como sair do loop. É verdade. Sempre vai retornar verdadeiro, percebe? Então a gente vai forçar a parada aqui, ó, clicando nesse botãozinho aqui de parar a depuração. E agora, aqui embaixo, para evitar esse problema, a gente vai criar um limite, vai criar um momento em que ele vai parar. Se eu experimentar colocar contador menor que 11, olha que interessante, e mandar executar, olha o que ele já faz aqui, eu vou afastar um pouquinho para vocês visualizarem. Ele já está imprimindo de 1 a 10 na tela, que é o que o exercício propôs. Imprimir de 1 a 10. Nem precisava, então, daquela variável número com o valor 5 que a gente atribuiu ali. Percebem? E aí ele já consegue mostrar. Como ele vai, toda vez que ele passar aqui, né, o fluxo do código passar pela linha 8, ele vai adicionar mais 1 no contador, mais 1, mais 1, mais 1, até que ele vai adicionar mais 1 e continua fazendo o teste. Contador é menor que 11? É 2, então é menor que 11. Executa de novo, e mais 1 no contador. E assim por diante, até que o contador vire 11.
Quando o contador for 10 e ele adicionar mais um, o contador vai virar 11. Aí ele não vai mais passar como verdadeiro aqui, ó, porque aí contador é menor que 11. Não, o contador agora é 11, não é menor que 11, é igual a 11. Aí ele vai sair do laço e vai encerrar a nossa aplicação, que é o que a gente está propondo aqui, pelo menos por enquanto. Certinho? Então esse já é um exemplo da utilização do while, que é a estrutura repita que a gente vê lá no pseudocódigo. Agora, a gente pode dar uma melhoradinha aqui, né? A gente pode dar uma incrementadinha. A gente pode, ao invés de simplesmente usar ele como contador e mostrar os números de 1 a 10, que a gente já viu que ele mostra os números de 1 a 10, eu vou experimentar agora, ó, multiplicar coloquei um asterisco ali para multiplicar, vou multiplicar esse contador pelo número. Veja, multipliquei pelo número. Por acaso, o número foi um valor fixo, né? Uma constante que a gente definiu aqui. Ele sempre vai ter o valor 5 e ele vai imprimir na tela a partir de agora. Contador vezes número. Contador valendo 1, 5. Contador valendo 2, 10 e assim por diante. Parei a execução, executei mais uma vez e aí temos o resultado ali, ó. Temos aí a tabuada do 5, certo? A gente ainda poderia dar uma melhorada nisso daqui, ó, fazendo assim, ó. A gente escreve... Isso vai ficar legal. Olha agora. A gente faz assim, ó. Abro um par de chaves, coloco o número 0 aqui dentro. Coloco um xizinho para representar a multiplicação, mais um par de chaves, coloco o número 1. A gente vai falar disso mais adiante também aqui em linguagem de programação. Digito igual, abro um par de chaves de novo e coloco o número 2. Agora, eu vou colocar aqui uma vírgula. O primeiro valor que vai vir na vírgula é número, vírgula de novo. Agora ele quer o segundo argumento. Primeiro argumento, esse contador vai ser substituído pelo 0, por esse conjunto. Número vai ser substituído pelo 1. E o próximo que vem aqui na sequência, se eu colocar vírgula, o terceiro argumento, eu vou dizer que número multiplica contador. Por exemplo, número multiplica contador. Isso aqui é o suficiente para ele apresentar na tela a expressão 1 vezes 5. 1 vezes 5 é igual ao resultado aqui de 5. Só de fazer isso aqui, gente, e clicar, eu parei a aplicação, executei de novo, olha como já fica divertido o resultado. Já temos a tabuada do 5 aqui na tela, utilizando a estrutura do. Agora, só para a gente provar que ele executa pelo menos uma vez, eu vou colocar uma condição aqui que é falso. Eu vou colocar enquanto 1 for menor que menos 1. Enquanto o contador for menor que menos 1, execute. Como o contador já começa em 1 e quando ele passa pela linha 8 ele vai se transformar em 2, ele nunca vai retornar verdadeiro aqui. Nunca vai retornar verdadeiro. A próxima vez é 2 e 3, quer dizer, não vai executar nenhuma vez, certo? Isso significa que ele vai executar uma vez esse bloco de comandos, vai avaliar a condição, vai descobrir que a condição é falso, e aí, então, ele vai sair do laço, mas ele vai apresentar pelo menos uma vez 5 vezes 1, que é igual a 5 na tela. Só para a gente confirmar isso daí, ó, parei a aplicação, toquei no botão de executar a aplicação de novo, e lá está, ó, 1 vezes 5, que é igual a 5, que é o resultado. Por que aconteceu dessa forma? Porque ele executou apenas uma vez e depois fez o teste. Como o teste retornou falso, então ele finalizou o laço. Beleza? Muito bem, muito bem. Essa foi a nossa aula de lógica de programação com C#, e nessa aula nós trabalhamos a estrutura, nós vimos e aprendemos, fizemos no C# a estrutura de repetição, repita até, que equivale ao do while lá no C#. Até a nossa próxima aula.